pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast de Direito Médico da LHK, Lourenço Hilário Knaip, Direito Médico. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. O primeiro, sobre a judicialização da medicina, um tema muito importante e que tem ganhado grande repercussão no meio médico e jurídico nacional. E a gente está aqui com o Dr. Marcelo Lourenço, nosso sócio, o cabeça do escritório e especialista em direito médico, um profissional muito competente, uma vasta experiência com alguns anos aí de atuação no meio e que vai enriquecer aqui o nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Bom dia, Davis. Dr. Davis. Vamos lá. Hoje a gente tem um tema muito importante para a gente dialogar, um bate-papo, para que a gente consiga entender o que está acontecendo hoje com a medicina, com essa judicialização que hoje ultrapassa os números bem significativos, tá? A nível de tribunal, hoje nós temos no Superior Tribunal de Justiça 42% dos processos que tratam sobre erro médico é sobre uma determinada carreira, que a gente vai aos poucos dialogando com vocês. Conheço bem essa. Conhece bem, né? E essa judicialização ela tem sido bastante negativa e impactante para os médicos, de forma geral, porque muitos deles não entendem que a medicina ela mudou, ela foi obrigada a mudar devido a essas novas dinâmicas sociais que a gente enfrenta e fazendo com que a construção da carreira ela tem sido dificultada e o relacionamento médico-paciente ela tem sido desconstruído. Quanto mais você desconstrói, mais aumenta a judicialização, independente de que haja erro ou não. Essa é a ideia principal. O que estamos vendo hoje é uma judicialização massiva contra vários médicos e que tem preocupado, inclusive, o próprio Conselho Regional de Medicina aqui do estado do Rio de Janeiro, que tem manifestado um certo apreço aos médicos e ficado atento à questão da própria saúde mental do médico. Porque uma ação judicial contra um médico, ele é destruidor. Ainda que ele tenha uma cobertura, ainda que ele busque uma segurança de uma pólice de seguro, é destruidor. Você ter uma ação contra si, buscando uma indenização, ela leva ao médico a problemas dentro da sua casa. Eu sei bem o que é isso, porque no meu caso, né, Marcelo? Sim. Eu tive um caso de um processo onde me levou a querer descobrir mais sobre o direito, né? Sim. Tanto é que me fez estudar, fazer a faculdade de Direito e também pensando exatamente em atuar nessa área, né? E da mesma forma, você sabe por que eu estou aqui. Sim. Por causa dessas demandas em massa, porque a minha mulher ela foi processada algumas vezes e todos os processos que ela respondeu, alguns eu defendi, o primeiro eu não defendi, os outros eu defendi. Todos eles eram processos bizarros, com pedidos bizarros, com fundamentação jurídica falha, uma construção bastante a desejar do ponto de vista jurídico, mas que mesmo assim impacta a vida do médico, impacta a vida de uma casa, de uma família. O médico desconhece, né, Marcelo, o campo do direito, né? É um mundo desconhecido. E quando você chega na sua casa, né, a intimação, né, a citação, o comunicado do CRM, né, de uma ação dentro do conselho, você fica desestabilizado, principalmente porque a gente sabe que tudo depende da narrativa, né, que vai ser montada dentro do processo, seja ele ético ou não. Então, assim, a gente, por desconhecimento, acaba tendo um pouco de medo. E eu acho que um dos objetivos da gente estar aqui hoje é exatamente para mostrar Sim. que tem como defender, tem como atuar, mas o principal, tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, você vai se deparar com um mundo muito diferente, porque o direito é uma ciência
e a medicina é uma outra ciência e não se cruzam, né? Só nessas questões jurídicas mesmo, que a gente vai ver o cruzamento. Muitas vezes você no próprio processo ético disciplinar em que a gente atua, a gente percebe que a construção da história e da narrativa muitas vezes é feita pelo próprio paciente ou é feito por um advogado indicado por ele, que o representa. E essas narrativas, muitas vezes, elas representam aquilo que realmente aconteceu, aquilo que efetivamente se deu no procedimento. E a gente tem visto isso demais. Narrativas falhas, mal construídas, responsabilizando o médico e, muitas vezes, o conselho colocando num primeiro momento, através de uma sindicância, tentando apurar e, muitas vezes, encerrando nessa sindicância, quando os elementos eles não se constroem, tá? Por outro lado, quando ele vira o processo ético, aí a situação é uma situação bastante delicada, que precisa de uma outra... A narrativa é muito semelhante, mas ela muda na essência. Sobe de patamar. Muda na essência. A essência qual é? É você ter uma defesa técnico-jurídica. E essa defesa técnico-jurídica, no PEP, no processo ético, ele tem que ser construído através de um advogado voltado, que conhece o tema, junto com o médico. E muitas vezes o médico que responde esse processo ético, ele não tem a menor condição de responder. Então, ele precisa de um assistente. E esse assistente, muitas vezes, ele fornece, junto com o médico, os elementos que a gente precisa construir para levar a uma absolvição e arquivamento daquele processo ético. Bom, então, Marcelo, você está me falando, né, que a gente tem dentro da esfera do direito médico, onde o médico é esse protagonista de todas as ações, no sentido de ser ele a figura mais atacada dentro do direito médico, que a gente sabe que não é só o médico, mas, né, ele acaba respondendo mais vezes. Vamos falar então sobre essas diferenças, né, do tipo da abordagem que o médico pode sofrer. Ele pode sofrer do ponto de vista administrativo, né? Sim. E do ponto de vista da justiça comum. Judicial. Né? O judicial ele pode se dividir em duas etapas, né? Um processo criminal, começando numa delegacia de polícia, e pode ser direto através de uma ação de responsabilidade civil indenizatória. Tá? Essas duas construções ela têm caminhos distintos e soluções distintas. Tá? Muitas vezes ele começa errado no processo criminal, com uma denúncia de erro médico, e não chega a haver uma denúncia propriamente dita do Ministério Público. Nem o próprio delegado de polícia ele indicia aquele profissional médico. E muitas vezes o delegado de polícia ele encaminha para a autoridade máxima do inquérito, que ali vai ser o próprio Ministério Público, já que ele cumpriu a etapa dele como delegado de polícia, ele indiciou e passou para o Ministério Público. O Ministério Público ele oferece a denúncia. E aí começa realmente o problema para o médico, tá? Ele responde uma ação, muitas vezes não só uma lesão corporal, muitas vezes é um homicídio culposo e que traz para ele um desassossego completo, tá? É muito difícil para o médico, para eu, na condição de médico, ou você, vamos botar você na condição de médico, entender que você não sai de casa para matar, você não sai de casa para errar, você sai de casa para exercer a medicina. E existem vários motivos que podem desencadear em algo pior. Pode ser porque você realmente errou, pode ser que não. A grande maioria das vezes, a gente percebe que não é isso. São eventos que surgem no decorrer, às vezes, de um atendimento que fogem completamente do controle médico. Muitas vezes o paciente, a gente já viu, o paciente entra bem, entra falando e vai a óbito. Como é que você convence uma família? A família pega essa documentação, leva isso e junto com o prontuário médico, e leva isso para um delegado de polícia, a autoridade policial, ele vai querer saber o que aconteceu. Que realmente é uma coisa muito séria. E aí? Ainda mais na minha especialidade, né? Que é gestantes, né? Ninguém espera que vá ter um desfecho de um parto vai chegar no... O desfecho final vai ser o evento morte. Isso é muito complicado, né? Vamos pensar desse aspecto da seguinte forma. O que é o parto? O parto é o nascimento. Nasce mais uma vida.
que se agrega a uma família. E essa família, ela espera aquilo mesmo, espera entrar no hospital uma pessoa, saírem 2 pessoas. Sim. Ela não espera nada diferente disso. E muitas vezes isso leva ela a imputar responsabilidade por algo que desconhece ao médico ou ao próprio hospital. E como é que o médico ele consegue, nesse momento, se defender? Eu tenho um dado, né, que eu me lembro da faculdade de Direito, em que, uma vez conversando com o professor, ele me trouxe dizendo que 90% das ações movidas contra os médicos, o médico ele é inocentado, em 90% dos casos. Em 5%, em cerca de 5%, o médico tem algum tipo de culpa e ele acaba sofrendo algum tipo de penalidade, né? Ou uma sanção junto ao CRM ou até mesmo uma sentença judicial. E os outros 5% é aquele mundo nebuloso onde ninguém sabe onde que está a culpa. Sabe-se que tem alguma coisa ali, houve um problema, mas não consegue se chegar a um veredito. E aí é onde entra, né, principalmente a parte do advogado, né, do médico consultor, né, como especialista em direito médico também, para saber fazer, esmiuçar esse prontuário médico para se chegar a uma defesa. Porque o nosso objetivo aqui é mostrar para as pessoas que é importante você saber que tem defesa, existe como defender, na grande maioria dos casos, e tentar diminuir um pouco essa pressão que o médico sofre sobre processos. Né? Sim, eu acho que o principal meio de defesa para o médico, em qualquer questão, seja administrativa, CRM, seja penal, junto ao delegado de polícia, começando na delegacia, terminando um processo criminal, seja uma ação indenizatória ou prontuária. Ali começa todo o problema. E muitas vezes o problema ou se encerra ou a salvação, ali. Né? Exatamente, ou a salvação. Muitas vezes o problema não está ali. Ele começa, às vezes, no próprio atendimento lá atrás, né? Muitas vezes no consultório médico, muitas vezes numa sala de emergência, onde chega um paciente determinado que você não sabe o que está acontecendo. No consultório, você tem como construir algo melhor. Porque você vem se relacionando com ele, vem crescendo, vem criando um ambiente favorável para um desfecho melhor, diferente numa emergência que você vive o seu dia a dia, em que entrou no hospital, entrou porta aberta, paciente entrou, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Muitas vezes é uma coisa simples, às vezes simples do ponto de vista de uma pessoa que não conhece. Do ponto de vista médico, é algo muito grave, como uma própria infecção urinária, que você pode nos falar muito bem que isso pode desencadear numa paciente, né? Eu acho que o prontuário médico, né, a construção dele, independente para qual finalidade, a gente não entra, igual você falou, a gente não sai de casa para poder trabalhar pensando em fazer mal a alguém, né? Mas isso é importante a gente falar que a gente tem praticado uma medicina cada vez mais defensiva. Sim. Né? Então, a gente tem buscado cada vez mais entender que o prontuário ele faz parte dessa defesa e ele precisa ser construído, seja no momento do atendimento ou quando a gente não tem como preencher ou fazer as coisas ali na hora, porque o quadro é muito grave, mas a gente tem que depois parar e confeccionar esse prontuário da melhor maneira possível, para que, se caso lá na frente vier a ter uma judicialização, você exatamente pegar e falar assim, foi feita a solicitação de exames, foi feita a checagem desses exames, foi visto se era sério ou não o que estava dando ali de alterado, precisava-se realmente de fazer alguma coisa, uma internação ou iniciar antibiótico. Então, tudo isso vai ter que estar registrado no prontuário para poder fazer parte de uma defesa num possível questionamento, né, junto aos órgãos competentes. Então, o que eu acho que é importante a gente falar, né, do ponto de vista de precaução, né, como que o médico pode se defender desse rolo compressor que tem se tornado, né, a judicialização na medicina, eu acho que é perder tempo, entre aspas, né, para preencher de forma adequada um prontuário. Sim, e agora saindo
do lado do atendimento emergencial indo para o consultório, nós temos ali um grande meio de defesa. É você construir uma relação médico-paciente muito segura, com base na confiança. E isso se constrói, né? Eu acho que, do ponto de vista, eu como advogado, conversando com o cliente a respeito do problema, eu acho que da mesma forma como o médico com o seu paciente, ele constrói essa relação. Ele tem que demonstrar que realmente trazer a segurança total ao paciente, oferecendo todas as respostas que são possíveis para aquele paciente sobre a sua consulta ou sobre um futuro parto. Então, o médico ele tem que construir uma relação boa com o seu paciente. O médico tem que demonstrar conhecimento de todo o tratamento, de todo o acompanhamento médico e tem que oferecer os documentos legais que são necessários para a construção dessa relação. O termo de consentimento é um deles. Qual a necessidade em termo de consentimento? Eu acho que hoje, sem sombra de dúvida, é um documento número 1. Junto com a ficha de atendimento ou com o prontuário médico, o termo de consentimento é o documento número 1. Porque com ele você realmente ali demonstra o que o consentimento está informado. Não é o documento escrito em si. O documento escrito em si é um pedaço de papel. E um pedaço de papel ele é muito frio. E o paciente, muitas vezes, ele não consegue enxergar aquilo. Ele assina, mas ele não consegue enxergar aquele documento como algo importante. Então, o médico ele tem que desconstruir a ideia de que daquele papel não é um simples papel. Ele tem que se transformar em algo, numa informação efetiva para o paciente. E como é que se dá isso? É o bate-papo, é a consulta. É o tempo de consulta que muitas vezes você não tem, mas você tem que construir. Numa relação onde há um parto, você pode construir durante os 40 semanas que você tem no relacionamento, nos atendimentos do pré-natal. E aí você constrói com uma informação efetiva, ela não é uma informação jogada, você constrói a cada consulta, cada informação, e você vai lançando isso na sua ficha de atendimento do paciente. E por fim, você encerra isso com o termo propriamente disso, o termo de consentimento em papel. Mas aquela informação toda, ela já foi passada na consulta. Ela não pode ser jogada no último momento, porque ali você não fechou uma relação médico-paciente saudável. E muitas vezes acontece algo no parto que é possível que seja evitado com a conversa, com o bate-papo. Isso a gente percebe na grande maioria das vezes, em que quando há o próprio médico, ele não sabe fazer, não sabe prestar essas informações. Ele automaticamente joga o papel e pede para o paciente assinar. O paciente, por sua vez, ele assina. Assina porque foi entregue para ele. Será que as informações foram passadas no decorrer de todas as consultas do pré-natal? É isso que tem que ser construído. Uma relação sólida entre paciente e médico. Então, aproveitando aqui, quero convidar os colegas médicos que ainda não têm uma consultoria com um advogado para poder saber como se proteger, né? Fazer uma parceria com o nosso escritório para poder a gente conseguir auxiliar a confeccionar, né? Tanto o próprio prontuário e também os termos de consentimento livre e esclarecido que dão essa proteção para o médico, né? Então, se você tiver dúvida, precisando de algum esclarecimento, pode procurar a gente. Da mesma forma, Davis, que a gente conversa sobre isso aí, nós temos que pensar também na saúde financeira, né, do consultório. Como é que você pensa hoje na saúde financeira de um consultório se você tem hoje uma mudança drástica na legislação tributária nacional? E a gente precisa pensar nisso. O médico precisa pensar nisso. Como estão essas mudanças? Como vai ser o impacto financeiro para o médico com essas mudanças que a partir de 2026 passam a influenciar o seu bolso? E a sua mulher, ela pode muito bem nos orientar a respeito dessa construção. Também oferecemos a consultoria em direito tributário, né, para os colegas médicos para se adequarem a essas novas normas.
Então, se vocês estiverem precisando conhecer o que mudou, como que vai ser a nova tributação, o que isso vai ter de impacto no seu consultório também, nós podemos oferecer isso através da consultoria da doutora Camila, que é a minha esposa. Você tem acompanhado as ações de responsabilidade civil, Davis, que tem acontecido nos últimos tempos contra o médico? Valores... houve um aumento exponencial, né, em termos de valores de indenização. Sim. Eu já peguei processos que houve o óbito e que uma ação ela girava em torno de uma indenização aí, em torno de entre 200 e 400, 500 mil reais. Era mais ou menos o pedido. Eu comecei tem bastante tempo, então eu tenho mais ou menos essa ideia de valores. Só que hoje mudou bastante, né? Mudou bastante, está impactando bastante a vida dos médicos. Eu tive 2 casos aí recentes, né? A gente teve 2 casos no escritório com valores um de 2 milhões. 2 milhões. Né? E um agora, que chegou agora, de 2,5 milhões, né, de reais. Então, assim, os valores realmente eles aumentaram de uma maneira exponencial nos últimos anos, mas isso vem também, né, Marcelo, com o crescimento, né? A gente tem um crescimento aí na ordem dos 150% de aumento nas ações judiciais contra médicos. Será que não há uma interpretação errada com relação a isso, não? Será que não estão vendo o médico como uma fonte de renda? Como um meio? Eu acredito, Marcelo, que isso também é um assunto importante, né, da gente falar. Nos últimos anos, eu tenho 20 anos de formado. Né? Nesses 20 anos, uma das questões que a gente sempre discutiu lá no corredor de hospital, né, nos plantões, é sobre o que a gente estava fazendo em relação a seguro de responsabilidade civil. E houve um boom, né, de corretor, de seguro. De produtos. Procurando a gente, oferecendo produtos cada vez mais novos que ampliam cada vez mais as coberturas. Então, sabendo disso, sabendo que a equipe, né, é formada por vários médicos, muitos médicos têm seguro, também optou-se por aumentar o pedido dessas ações, né? E é claro que o fato de você ter um seguro traz uma segurança, né? Você fica mais tranquilo, mas também a gente tem notado é que o médico parece que virou um alvo para poder ser processado, porque se ele tem como arcar com aquilo, então o pessoal, vamos processar o médico, porque se ele perder, ele vai ter de onde tirar. Eu tenho acompanhado o seguinte, que há muitos anos, entende-se, é disseminado no meio social que o médico é alguém rico. Não, ele anda de camisa preta e de calça jeans. Exatamente, é uma pessoa normal, que tem problemas também, que tem um orçamento dentro da casa dele. Sim. E que ele trabalha. Muitos conseguem uma renda muito grande, outros não conseguem, a grande maioria não consegue. Eu acho que essa ideia de médico rico, ela passou para a sociedade e passou também para os advogados. E os advogados estão perdendo a mão, estão pedindo valores estratosféricos em ações que você sabe muito bem que não é bem assim. 2 milhões de reais, ainda que sejam por algo muito grave, será que não impacta, não destrói uma vida de um médico? Será que o médico realmente ele precisa sofrer uma ação com uma demanda tão elevada? Será que ele precisa ser condenado a uma demanda tão elevada? Será que as ações estão terminando assim? Essa é a grande questão. Hoje, ao meu ver, médico não é rico. Vejo isso todo santo dia. Longe disso. Médico é uma pessoa normal. Eu acho que essa ideia foi disseminada e essas ações estão ultrapassando, pensando que isso aqui é da mesma forma que o mercado americano, né? Que as ações judiciais americanas são valores estratosféricos, mas nós temos uma sociedade completamente diferente aqui do que lá. Nós temos valores diferentes. A medicina aqui ainda é diferente da americana. Ela não é tão comercial quanto lá. A gente está passando por esse momento de alteração, de mudanças. O próprio Código de Ética Médica foi alterado, a publicidade médica foi alterada. Isso vem sendo construído de forma que se afaste um pouco da ideia da medicina puramente profissional. Técnica. Mas
Eles querem uma medicina, o CRM quer uma medicina, aquela medicina que o médico trabalha, que o médico constrói, o médico que não só resolve problemas, mas o médico que constrói uma saúde para o paciente. Não um médico rico, como se pensa. E isso está fazendo com que as ações tenham um valor absurdamente fora do normal. E agora, será que os tribunais eles vão conseguir, eles vão se atualizar a esses valores, vão buscar uma indenização nesses valores? Vão buscar condenar os médicos nesses valores? É uma questão que a gente vai ter que acompanhar nos próximos capítulos. Por exemplo, essas duas ações que a gente viu, né, ainda estão ocorrendo, né? A gente não sabe qual vai ser o desfecho. Mas essa realidade desses números muito exorbitantes, né? Isso é uma realidade de alguns poucos anos para cá. A gente tem visto que isso realmente deu um salto muito importante. Né? Mas essa questão da sociedade ver o médico como alguém que possui um poder aquisitivo mais alto, isso é cultural, né? As pessoas acham que o médico, por ser médico, ele já tem uma reserva muito grande, isso não vai ter nenhum impacto na vida dele. E muito pelo contrário. O seguro de responsabilidade civil, ele consegue dar uma certa tranquilidade para o médico nesse sentido. Mas não vai garantir com que ele não tenha, né, a ação. Porque a ação pode ser proposta por qualquer motivo. Sim, né? E o valor fica na cabeça do advogado. O advogado ele acha que o médico tem uma condição financeira exorbitante, ele pede o que quer. Então, assim, mas isso vai até onde, Davis? Então, isso eu acredito que o céu é o limite, né? Como diz o ditado. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver como que isso vai se desenvolver. Se a gente vai ter condenações nesses valores, né? E se os tribunais vão continuar seguindo, né? Se isso vai criar uma jurisprudência até para poder chegar a padronizar esses valores como sendo os mais corretos. Né? Isso. Sabe a nossa dificuldade para entender esses valores? É porque todas as ações que nós defendemos, os médicos, foram improcedentes. Todas, sem exceção. Então, nós nunca tivemos uma condenação. Então, eu acho que isso, para a gente, fica difícil. A gente acompanha outros casos, valores indenizatórios fixados em decisões judiciais, mas meu ponto de vista, do meu processo, eu ainda não vi nenhuma condenação. Porque todos os processos que nós fizemos, nós conseguimos obter isso. Graças a Deus. Foram difíceis? Foram trabalhosos demais. Dá muito trabalho reunir todos os elementos ali de defesa. Muitas vezes um examezinho pequenininho lá. No detalhe, né? Às vezes a gente pega... Já teve caso nosso, né, da gente pegar um termo de um documento que foi anexado. Exame laboratorial anexado. E aí a gente chega e fala assim, isso daqui não pode ter ocorrido porque tem essa prova aqui. Então, assim, é por isso que esse olhar técnico, né, tanto da parte do jurídico, né, quanto da parte técnica médica, acho que é um grande diferencial que a gente tem no nosso escritório, porque a gente consegue... né, dar esse olhar dos dois mundos. Né? O olhar técnico do ponto de vista da medicina e o olhar técnico do ponto de vista jurídico. Isso faz com que a gente tenha realmente esse êxito aí nesses casos, né, de ter ajudado alguns colegas aí, né, para saírem dos processos ou para ter arquivamento dos processos. Mas, enfim, Marcelo, o que você tem para trazer para a gente? É um assunto recente, né, que foi incorporado à prática médica há pouco tempo. Em alguns lugares a gente já tem há mais tempo, mas em alguns hospitais a gente está vendo que ainda tem a implementação bem recente. Eu, por exemplo, trabalho num hospital em que foi implementado esse ano, né, que é o prontuário eletrônico. O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha sobre isso? Olha, tem algo que está impactando não só os hospitais, mas também as clínicas médicas. Porque muitas vezes o documento médico normal de um consultório, qual é? É a ficha de atendimento normal. Aquela fichinha básica que o médico arquiva bonitinho com o nome do paciente, ele faz as anotações, a anamnese, foi tudo normal. Só que isso acabou praticamente. Você encontra poucos médicos hoje ainda no modelo antigo. A grande maioria dos médicos mais recentes, até mesmo porque o CRM oferece para você o prontuário eletrônico como um instrumento
hoje oficial do médico. O que é o prontuário eletrônico? O prontuário eletrônico é um documento digital onde ele tem que seguir uma padronização. Essa padronização ela foi bem especificada para a questão de segurança jurídica, para que você não possa futuramente alterar esse documento. Esse documento ele é extremamente importante. Você constrói ele com uma narrativa e com datas. Ele é construído, ele é um acompanhamento da vida do paciente. E hoje ele é eletrônico, e hoje ele tem uma proteção muito grande. E aí é que vai o questionamento. Como fica essa questão da proteção do médico, né? Até porque o médico é responsável por esse documento. As informações pertencem ao paciente, mas o documento ele fica sob a guarda e sigilo médico. Como fica essa questão? Essa questão é bastante complexa, porque do ponto de vista do médico em si, ele acha que aquilo ali está protegido, que ali ele vai ter uma segurança, que aquela empresa que fornece aquele documento, aquele instrumento, ele vai garantir que futuramente as informações estão preservadas, mas como você vai verificar se isso realmente está acontecendo? O CRM hoje oferece para você um prontuário eletrônico. Você entra lá no site do CRM e você consegue digitar isso tudo, mas você tem que ter uma boa internet. E como é que ficam os consultórios que não tem? Eu acompanho isso do ponto de vista da minha mulher. Ela tem um prontuário eletrônico. No prontuário eletrônico eu já li alguma coisa, já vi. Esse prontuário ele segue a Lei Geral de Proteção de Dados, eles oferecem todas as informações, eles disponibilizam isso online e offline. E você consegue construir todas as informações e não consegue alterar aquelas informações. Então, ela é construída. E você, ao final, você consegue imprimir. Você consegue oferecer ao paciente. Hoje, é o elemento número 1, o prontuário eletrônico. Isso é essencial dentro de um consultório. Então, não sei como você hoje, no hospital público, você consegue isso. Mas eu canso de ver aqui no estado do Rio de Janeiro que muitas vezes o prontuário sai do ar. Saiu do ar, não tem outro jeito, volta ao papel. Isso é mais comum do que você imagina. Exatamente. A gente tem muitos momentos de queda de conexão, né? Ou entre manutenção, site, porque geralmente esses sites são na nuvem, né? Você não tem mais no seu computador, você fica sempre utilizando um servidor na nuvem, e aí às vezes cai entre manutenção e servidor e você fica sem o prontuário, né? Isso gera um problema. Porque, na verdade, em muitos lugares a gente tem trabalhado com um modelo híbrido, né? No momento que tem prontuário eletrônico, a gente utiliza. Quando não tem, a gente vai o físico, porque as emergências e urgências, elas não acabam. Né? Elas não têm momento para parar. Então, isso tem gerado, sim, alguns problemas. Né? Um dos últimos casos que a gente trabalhou foi exatamente essa dificuldade de pegar o que tinha no prontuário eletrônico e o que tinha, né, no prontuário físico. Então, sim, você tem que fazer a junção desses dois mundos para poder produzir uma defesa, né, justa para esse colega que passou por essa situação. Hoje, você sabe que está sendo construída uma ideia de um prontuário único, né? Sim. Gerido pelo Sistema Único de Saúde, através de uma plataforma que vai ser oferecida para todos os médicos, para que todos os médicos tenham ciência daquele atendimento, daquele determinado paciente, seja em qualquer estado da federação. O que você tem a dizer sobre isso, Davidson? Olha, hoje você já tem dentro do DataSUS, né, você tem um certo acesso a algumas informações, né, de todos os pacientes que têm o Cadastro Nacional de Saúde, que é aquele número do cartãozinho do SUS, né? Algumas informações a gente já tem. Atendimentos? Tem. O que foi feito, quando foi feito, exames que foram solicitados, os resultados de alguns exames, que isso é alimentado para o próprio médico, seja na UBS, na unidade básica, ou seja dentro de hospitais, mas ainda é muito precário, ainda é muito, muito difícil. Eu acho que, num futuro não muito distante, a gente vai conseguir ter essa unificação, assim como acontece na justiça, né? Você hoje, na justiça, você tem o acesso ao processo eletrônico, né? Você faz o cadastro lá no tribunal e você consegue ter acesso a tudo que o tribunal
disponibiliza que não esteja em segredo de justiça. Isso. Então você tem como acessar de qualquer lugar. Isso é muito bom. Inclusive, né, eu quero dar os parabéns aqui ao CFM por ter sido reconhecido, né, pelo CNJ, ganhou o prêmio esse ano, de 2025, por implementação do processo administrativo eletrônico, né, que facilitou demais. Hoje você pode... né, o PAI, né, que você pode fazer o acesso de qualquer lugar do Brasil, de qualquer CRM. Então, isso também ajudou bastante. Né, porque a gente tem uma diferença de distância de território importante. Eu estou em Cuiabá, você está aqui em Niterói, né? Mas a gente consegue ter acesso a esses processos, né? Até Rondônia. Isso, até Rondônia, que foi o nosso primeiro caso, né, juntos. Então, a gente consegue ter acesso a todos esses processos que estão acontecendo dentro dos CRMs com essa iniciativa do CFM. Então, é possível você ter um prontuário eletrônico em nível nacional. Hoje a gente tem tecnologia para isso. O meu medo é um só. É exatamente a estabilidade desse sistema e a não invasão ou perda de dados nesse sistema. É isso que é importante a gente ter em mente. Hoje se comenta muito a respeito de contratações de planos de saúde, contratações de seguros de saúde, que isso, se você concentrar essas informações, empresas inescrupulosas irão usar esses dados até para fins de negativa de atendimento ou mesmo negativa de construção de um contrato, né? Isso está sendo bastante questionado. Será que isso vai ser positivo do ponto de vista médico? Os planos de saúde terem acesso a isso, porque elas têm médicos também. Será que aquele médico não vai violar preceitos éticos para influenciar numa contratação de uma pólice ou para negar o atendimento a determinado paciente porque ele não prestou todas as informações? Eu acredito. Como será essa solução? Eu acredito que, assim como também o CFM, essa semana, né, ele fez uma resolução que fala sobre a auditoria de planos de saúde, a negativa de planos de saúde de alguns procedimentos, né, que só pode ser feita por médico agora, só pode ser feita com a visita ao paciente, né? Ele tem que ver aquele paciente para saber se pode realmente fazer a negativa ou não, visando proteger tanto o médico que faz a prescrição do procedimento, quanto o próprio paciente. E a própria narrativa da negativa daquele reembolso ou daquele atendimento está sendo construído com base nisso. Eu vi a resolução, eu li e eu achei bastante interessante. Então, eu acredito que nesse sentido o CFM está muito atento, né, para essas mudanças todas e muito provavelmente com o perfil dessa gestão do CFM, né, com os nossos conselheiros lá, a gente vai realmente ter uma certa proteção se a gente começar a ter esse tipo de influência, né, de se buscar no banco de dados nacional a condição que o paciente possui para poder saber se ele pode ser ou não enquadrado numa apólice de seguro de saúde. Isso é muito importante e eu tenho certeza que o CFM vai fazer algo nesse sentido. Estamos encerrando esse primeiro vídeo. São pequenas informações que a gente está passando para todos os profissionais de saúde que estão no dia a dia aí cumprindo uma missão essencial, que é distribuir para as pessoas algo da vida, né? Um bom atendimento, uma responsabilidade que a gente sempre conversa com os nossos profissionais no atendimento, e com isso visando uma continuação da vida e profissional do médico. Para o nosso primeiro episódio, eu acho que ficou muito legal. Eu gostei bastante, né, de poder trocar essas ideias aqui com você. É um assunto muito sério, que leva um certo terror ao meio médico. O médico hoje ele tem sofrido muito com isso. Tem sofrido muito. Eu vivenciei isso na minha casa. Você acha que já vivenciou? Eu já vivenciei tanto comigo quanto com colegas no próprio plantão. Eu já tive caso de chegar no plantão e o colega tá chorando, né, muito e desesperado, de onde que vai tirar dinheiro para fazer alguma coisa, né? Então a nossa ideia é isso, é tentar desmistificar com esses vídeos
que não precisa o médico perder sua vida, perder sua liberdade. Ele precisa, sim, continuar atendendo com responsabilidade, a mesma responsabilidade que ele costuma ter com seus pacientes. Sim. A ação, ela em si, ela é um instrumento que busca uma reparação. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa reparação ela não é justa. Tanto que a gente conseguiu desconstituir várias ações. Então, a gente precisa demonstrar para o médico, passar para o médico que é possível ele se defender, e por isso que nós estamos aqui, nesse primeiro vídeo, construindo essa ideia. Então é isso, Marcelo. A gente acho que conseguiu trazer um pouquinho dessa tranquilidade que um colega médico pode ter, deve ter, né, diante de uma situação dessa de processo. Não se desespere, tá? Você tem apoio, existem pessoas hoje no Brasil todo capacitadas, né? Eu não vou dizer que somos os únicos detentores, né, desse conhecimento, graças a Deus, né? Existem bons profissionais, mas a gente tem uma visão, né, diferenciada por conta dessa associação entre o conhecimento do direito e a prática médica. Isso tem ajudado muito a gente solucionar, né, até em tempo bem recorde algumas coisas, porque a gente consegue pegar onde que está o problema, qual é o defeito do processo jurídico, né? O Marcelo atua muito bem nisso, e quando eu pego onde que está o defeito aqui nesse relatório médico, para a gente poder fazer essa defesa, né, mais ampla possível para o colega. Então, Marcelo, obrigado, tá, por essa oportunidade aqui hoje da gente estar mostrando a você essa oportunidade para a bastante. gente construir essa ideia. Isso aqui é uma ideia. Vai dar certo. A gente vai ter mais outros episódios, outras situações que a gente vai vir abordando, principalmente com o que a gente for recebendo, né, de demanda de vocês. Então, também aproveito curta o vídeo, né, compartilha com os seus colegas e manda pra gente, né, suas dúvidas, o relato de caso, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima.